Canal Sempre está de volta e agora vamos conhecer como foi o início do movimento teatral em nossa cidade e conhecer um pouco mais sobre o Grupo Vozes, que por muito tempo levou a nossa cultura país afora. Vamos lá? Roda o VT. Namoradeira. Ancorada a vida inteira na madeira da janela, de tanto esperar pelo amor de donzela, acabou se enamorando pela própria espera. E agora, emprincesada, vive aos suspiros na sacada. Olhando para o tempo, como quem esmola chuva do céu, como quase delírios da mestra Lira ou quase Rapunzel de Dona Isabel, sem longas tranças, mas compridas esperanças de mel. Eu tenho conhecimento assim, de que aqui em Araçuaí já existiu alguns anos atrás, pelas décadas de 30 mais ou menos, um clube de teatro, chamava Clube Teatral Joacir de Camargo. Quem era o mentor desse clube, né, quem cuidava, quem administrava esse clube era o senhor Epifânio de Andrade. Numa época em que nós não conhecemos, né, mas que tem nos registros da história da cidade aí, ele juntava pessoas da cidade para poder montar espetáculos de teatro. O primeiro teatro municipal, ele estabelece mesmo ali onde que era a Vale com Valor, que é aquela na Praça Rui Barbosa, onde efetivamente existia um teatro. Não me lembro o nome nesse momento. Chamava Cine Teatro São José, onde foi o Cine Danúbio depois. Vinha até companhias de fora de Belo Horizonte para poder apresentar aqui. Depois, o Colégio Nazaré constrói também um auditório que tem palco e que tem essa preocupação com o teatro também. Eu estudei muitos anos aqui no colégio, ainda como escola Dom José de Haas, e irmã Valéria, que era diretora aqui do colégio, ela gostava muito de teatro e ela incentivava muita gente a participar. Então ela montava peças de teatro aqui no colégio e a gente participava, né, de cunho religioso ou peças políticas também. A Igreja Católica, de certa forma, estabelece também sua movimentação com a arte cênica, quando a gente pensa na toda a dramatização da Semana Santa, por exemplo, em praça pública. É um grande teatro, né? Em 1984, quando eu fui estudar na Agrop, na antiga Agrop, nós chegamos lá e tivemos a ideia de criar um grupo de teatro dentro da escola também. Zé Pereira também estudava lá nessa época. Depois que saí da igreja, que fui estudar na Agrop com o nosso querido, saudoso Dom Enzo Rinaldini, eu trabalhava na escola eu trabalhava lá na Agrop, né, para pagar a minha mensalidade, que na época eu não podia pagar. E eu falei assim, gente, mas por que não fundar um grupo de teatro? É o que eu gosto de fazer. E eu fundei o grupo dentro da escola e Dom Enzo cedia a biblioteca para a gente ensaiar. Inicialmente o grupo chamava Grupo Teatral Agrop e a gente ensaiava lá. Depois a gente ultrapassou os muros da escola. E aí veio, né, nessa década de 80, nós tínhamos aí o Trovadores do Vale, o Nossa Senhora do Rosário, que eram já, né, entidades expressivas, né, dentro de Araçuaí. E aí o único grupo de teatro era o Vozes. Tivemos o prazer, a satisfação de ter o Joaquim Alves, que hoje o empresário da Asa Leste, foi nosso primeiro diretor. Na verdade, eu nem tenho muita habilidade, ou melhor, muito perfil para o lado teatral, não. Mas talvez eles me descobriram porque eu tenho mais a habilidade para direção mesmo e vamos dizer assim, de direção de um grupo, né? Mas numa direção mais executiva, e não aquela direção mais teatral mesmo. Foi quando eles surgiram uma peça chamada O Pastelão e a Torta, né? E aí começamos a fazer alguns ensaios aí no Colégio Nazaré, no teatro do Colégio Nazaré. E durante esse tempo a gente começou a pegar gosto, né? Na verdade a gente foi criando gosto pela arte e pelo teatro. A gente começou a trabalhar muito, né? E
aquela vontade mesmo de fazer teatro, mas sem conhecimento técnico de muita coisa, né? A gente tinha amigos que faziam teatro em Belo Horizonte, em Teoflotone, em outros lugares próximos, mas a gente não tinha nenhuma formação técnica ainda. Era a vontade e a leitura, né? A curiosidade. Era complicado, né? As pessoas não entendiam o que a gente queria, né? A gente sempre foi visto como grupos de vagabundos, grupos de maconheiros, grupos de gays, né? Lésbicas também. Então as pessoas sempre viam a gente, falava que era um grupo de teatro, as pessoas só conseguiam enxergar isso. E foi uma batalha muito dura, porque durante esse tempo a gente teve que mostrar para as pessoas qual que era realmente o que a gente queria e qual que era o nosso objetivo, né? Que independente de quem estivesse ali no grupo, mas que a gente tinha algo que era para ser levado para essas pessoas. E a gente começou a bater de frente mesmo. Tanto que a gente chegava em alguns pontos da cidade com esquetes, né? Com pequenos espetáculos, e a gente às vezes era vaiados, né? As pessoas jogavam coisas na gente mesmo, né? Porque eles tinham essa visão. E de tanto a gente persistir e bater mesmo de frente com a sociedade, hoje, graças a Deus, se a gente tem hoje, por exemplo, o Caial em cena, né? Se o teatro lota hoje, isso foi graças a essa briga que nós tivemos lá atrás. Porque nós pensamos assim, se as pessoas não vêm ao teatro, então vamos até ela. Vamos levar o teatro até as pessoas. E o melhor lugar seria a rua. Mas o teatro de rua ele é complicado, porque você tem que... Aí eu acho que a técnica tem que ser muito maior, né? Um cara que ajudou muita gente, assim, que para mim é referência para a gente aqui, não só em Araçuaí, mas no Vale do Jequitinhonha, chama Fernando Limoeiro. Ele é professor de teatro do TU, do Teatro Universitário do UFMG, e ele foi a pessoa que nos orientou nessa caminhada teatral aí. E ele ofereceu para a gente, através da própria UFMG, e ele também, oficinas de interpretação, leitura dramática, mais não sei o quê, para poder tentar, né, mesmo ajudar a gente a preparar essa vontade de fazer teatro e preparar os atores aqui da cidade. Passou minúsculas eternidades, deglutidas por mínimos relógios, ressoam na mente cavernosa. Não, ninguém morreu, ninguém foi infeliz. A mão, a tua mão, nossas mãos, rugosas, tem um antigo calor de quando éramos vivos. Éramos? Hoje somos mais vivos do que nunca. Mentira. Estamos sós. Nada do que eu sinta passa realmente. É tudo ilusão de ter passado. Interessante demais tudo isso, né? E importante também. Tão importante que daqui a pouco tem mais. Então, a gente se vê já já, depois do intervalo.